Pai do Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus. Esse foi Samuel Maurício, pregador, escritor e professor da Escola Dominical de Santa Catarina, Brasil. Amados irmãos, em nosso site temos diversos artigos para os professores, subsídios Betel, CPAD e também subsídios para a Escola Dominical de outros ministérios também. Um abraço especial aos irmãos em Moçambique, Angola, Portugal, Massachusetts, Kansas City, Nova York, os irmãos da Rússia. Deus abençoe todos os irmãos aqui do Brasil. Hoje vamos falar sobre o livro de Naum. A temática é o limite da tolerância divina. Amados, o contexto histórico do livro de Naum é semelhante de outros profetas menores, não possui biografia. Ele apresenta apenas como Eucosita, o reinado o qual profetizou. Não é mencionado no verso 1. As escassas informações que dispomos ainda não são conclusivas. As opiniões dos eruditos são divergentes. Elas variam de opiniões. Variam entre o assédio de Jerusalém em 701 a.C. por Senaqueribe, rei da Síria, segundo o rei 18:13, até as reformas religiosas protagonizadas por Josias, rei de Judá, em 621 a.C., segundo Reis 22:1, 23:37. A origem do profeta Naum. Alguns estudiosos acreditam que Eucosita, verso 1, refere-se a uma cidade da Síria, situada a 38 quilômetros de Nínive, em Al-Qush, ao norte da atual Mossul, Iraque. Tal informação é menos provável, visto que desde a antiguidade a cidade de Cafarnaum, na Galileia, casa de Jesus, Mateus 9:1, Marcos 2:1, cujo nome significa aldeia de Naum, é apontado como local do nascimento do profeta. Bom, período mais aceitável, em 612 a.C., a cidade de Nínive foi destruída. A profecia mencionada também o desmoronamento de Noamon, como fato comprovado historicamente. Capítulo 3, verso 8 a 10. O rei assírio Assurbanipal destruiu a cidade egípcia de No em 663 a.C. De acordo com essas informações, podemos considerar 663 a 612 a.C. como um período significativo histórico para compreendermos o tempo do ministério do profeta Naum. Nínive era a antiga capital do Império Assírio. Suas ruínas estão localizadas ao norte do Iraque. É uma das cidades pós-diluvianas fundada por Nimrod, descendente de Cush, Gênesis 10, verso 8 a 11, por volta de 4.500 anos, tornando-se proeminente antes de 2000 a.C. O rei assírio Senaqueribe, no ano 705 a 681 a.C., fortificou a cidade, garantindo apenas o apogeu da capital da Síria. O Senhor refere-se a ela como a grande cidade. Jonas capítulo 1, verso 2, 3, 2. A crueldade do povo ninivita era indescritível, e essa foi a fama que os acompanhou por toda a história. Amados, vamos ao capítulo 1 do profeta Naum. Deus, zeloso e santo, julga Nínive. Vamos falar sobre o julgamento de Nínive. Deus é zeloso, isto possui um intenso sentimento de justiça e respeito próprio. Capítulo 1, verso 2. Geralmente, o ser humano zeloso somente para com as pessoas a quem ama.
Entretanto, Deus é bem diferente. Deus é zeloso com os homens porque os ama. Ele não vai permitir que aqueles que ama sejam oprimidos. Por isso o profeta diz que Deus reserva a sua indignação contra seus inimigos, ainda que os mesmos prosperem, como no caso dos assírios. Olha só, povo terrível chamado assírios. A longanimidade de Deus, quer dizer, a paciência, capítulo 1, verso 3. Longanimidade, amado, significa para suportar as ofensas. Não se deve, portanto, abusar da longanimidade de Deus, nem ignorar o poder de Deus, ainda que seja tardio em irar-se. Por isso não tem o culpado por inocente quanto à execução do seu juízo. O desprezo da longanimidade de Deus traz infalível juízo sobre o transgressor. Infelizmente, muitos outros abusam da misericórdia de Deus. Assim acontece com os antediluvianos, com os habitantes de Sodoma e Gomorra, 1 Pedro 3,20. Entretanto, todos que a desprezam foram inevitavelmente castigados. Neemias 9,30, Mateus 4,48. Vamos ver o supremo poder de Deus, os versos 4 e 6 desse primeiro capítulo. Muito bem. Os assírios amados, qual vemos antes, julgaram-se poderosos e invencíveis, pois, através da sua crueldade, espalharam terror entre os povos, império terrível. No entanto, o profeta, por revelação divina, mostra um pouco do poder de Deus. Quando disse que Bazã era famosa por seus pastos, Carmelo por seus trigais, vinhas, Líbano por seus bosques, Isaías 33, 9. Não há nada que Deus não possa destruir, pois Ele é onipotente. Por sua ira se derrama como fogo líquido por todos os lados, como se fosse um vulcão. Jeremias 7,20. E a terra foge diante de sua presença. Grande é o poder de Deus. Deus é nossa fortaleza. Capítulo 1, verso 7. Embora os versículos anteriores, o profeta não descreve o poder e a ira de Deus, revela agora sua bondade, ainda que ele se ire, todavia permanece sendo uma fortaleza e conhece os que confiam nele, amados. Que conforto para os filhos de Deus saber que ele é bom, uma fortaleza. Conhece quem os confia nele, hein? Glória a Deus. Provérbios 18, 10. Vamos agora, amados, o verso 8. Deus pune esse povo terrível chamado Nivitas. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Nínive foi pesado na balança divina e achado em falta. Ao falarmos dessa mensagem tão impressionante, o assunto depara-nos com Deus que cumpre suas promessas. O profeta, numa mensagem futurística, profética, prediz a destruição de Nínive, mas ninguém deu crédito às suas palavras. Olha só, hein? Desprezaram a repreensão do Senhor. Porém, justo juiz fez tudo cumprir-se literalmente, como disse o profeta no verso 8. Atualmente, Nínive, opulenta cidade do passado, é um monte de ruínas. Olha só, Isaías 10, versos 5 ao 19, cumpriu a profecia dessa cidade abominável, como se fora uma Sodoma e uma Gomorra. A soberba de Nínive, capítulo 1, o verso 9 e o verso 10. Muito bem, vamos ver então a soberba dessa cidade ímpia. O salmista pediu a Deus que guardasse da soberba. Salmo 19, 13. Porém, os assírios não fizeram o mesmo. Permaneceram arrogantes, orgulhosos, indiferentes ao aviso do profeta. Tiago diz que
Deus, reis soberbos, dá, porém, graça aos humildes. 4, verso 6. Vamos verso 11 e 14. A falsa segurança de Nínive. Os assírios pareciam invencíveis, pois possuíam uma formidável exército. Segundo Crônicas 32:7. Entretanto, o seu comandante supremo, que, para os estudiosos da Bíblia, era Senaqueribe, não passava de um Belial, que significa coisa indigna, sem proveito, inútil, segundo Samuel 25:25. De fato, a Escritura registra a fogosa derrota do poderoso exército de Senaqueribe diante do inexpressível povo de Israel, segundo Crônicas 32:8. Embora tivesse destruído a muitos povos, contra Senaqueribe veio o Senhor a sentença condenatória através do profeta. Verso 14. Isso é, uma dinastia será exterminada. A soberba leva a sua vítima à loucura, e o rei da Síria, ao desafiar a Deus, não foi uma exceção à regra. Ao ver 185.000 homens do exército morto pelo anjo do Senhor em um só uma noite, segundo o Rei 19:35, fugiu para abrigar-se em Nínive. Lá chegando, não procurou se humilhar e foi para o templo adorar Nisroch, seu Deus, onde seus 2 filhos assassinaram traiçoeiramente. Isaías 37:38. Assim morreu tragicamente o soberbo rei da Síria. Provérbios 1, verso 25-27. As boas novas para o povo de Deus. Vamos agora, amados irmãos, prosseguir aqui nesse assunto muito maravilhoso. A derrota do inimigo, os anunciadores das boas novas correram pela cidade, em que em alta voz anunciaram a destruição dos opressores, que não permitiram o povo de Deus abrir a sua boca para ouvi-lo. Amados, que maravilhosa lição aprendemos aqui. Resgatado através do sacrifício de Jesus, temos razões de sobra para anunciar também a nossa libertação, porque ficamos livres do poder do diabo. Amados, vamos falar sobre o capítulo 3, a semeadura e a colheita. Percebemos aqui uma semeadura e uma colheita desse império dos ninivitas, esse rei tão terrível e opressor, o juízo sobre essa nação. Então, vamos falar sobre a lei e a semeadura da colheita. A lei de Deus é inexorável. A ceifa tem uma relação direta com a semeadura. Nínive semeou mal e teve que colher mal, embora fosse bem fortificada, para que nada de mal acontecesse. Toda sua muralha media 30 metros de altura, era tão larga que 4 carruagens podiam correr lado a lado. Sua colheita foi desastrosa, tal como a palavra do profeta. O fogo ali te consumirá e a espada te exterminará. Capítulo 3, de Naum, verso 15. Assim aconteceu, amados. O justo castigo de Nínive, nós vemos nesse capítulo 3 de Naum. Os reis de Nínive eram orgulhosos e não se interessavam pela paz, e sim pelas guerras. Gabavam-se de derramar o sangue dos seus inimigos e também inocentes. Porém, agora todos os seus esforços são inúteis para resistir ao ataque, porque Deus já havia lavrado a sua sentença. As oportunidades de arrependimento foram recusadas, por isso Nínive sofreu o juízo de Deus. Nínive ouviu dos lábios do profeta: não há cura para a tua
ferida. O verso 19 do capítulo 3. Assim caiu vergonhosamente. O justo castigo dos ímpios. Vamos falar sobre Apocalipse 20, o verso 11 ao verso 15. Da mesma maneira como Deus executou o juízo sobre a orgulhosa cidade de Nínive, os ímpios serão castigados, pois os servos de Deus estão pregando para que se arrependam e se convertam a Cristo. Porém, eles rejeitam, zombando dos mensageiros do Evangelho. O momento está chegando, amados, quando Deus vai derramar as taças cheias da sua ira sobre os ímpios no período da grande tribulação. Amados, então nós percebemos o quê? Nós percebemos que Nínive semeou e teve que colher, amados. Nínive, fortificada de modo a tornar-se extremamente segura, para que nada pudesse prejudicá-lo. Confiava em seu alto muro de 30 metros, com uma circunferência de 140 quilômetros, e muitos outros recursos bélicos e arquitetônicos. Mas para nada adiantava os seus muros, amados. Capítulo 2, verso 6. Porque para o Senhor não adianta muro, mas sim a fé perfeita, confiança nele. Nínive Nínive, amados, não levava realmente em conta o Deus do juízo. Tijolos, argamassas, nada representavam diante de Deus. O poderoso império de Salmaneser, Sargão e Senaqueribe tinham construído. Deus derrubou de um só golpe. As invenções da civilização não têm poder contra a artilharia do céu, o juízo. Como Nínive, infelizmente hoje, são muitas nações que têm se voltado as costas para Deus, desprezando Deus, como fez Nínive. Orgulhosas civilizações ou países depositam toda a sua confiança na força dos seus exércitos e no poder da máquina, da tecnologia, com profundo desprezo a Deus. Vimos que Nínive foi destruída por causa das suas transgressões. Por suas transgressões, entendemos o que? Ir além do limite. Ou ultrapassar as barreiras permitidas. A sua imensa riqueza e força não bastaram para salvá-los. Os versos 8 ao 19 do capítulo 3. A forma de execução divina do julgamento, vamos ver, no capítulo 2, o profeta traça detalhadamente a destruição de Nínive. Primeiro, ele expõe a causa, capítulo 3, verso 4, para em seguida revelar a forma exata dos acontecimentos. Ele procura mostrar que Nínive não seria melhor que Tebas, no Amon, no Egito, a qual Deus havia destruído. Verso 8 do capítulo 3. As três coisas importantes na destruição de Nínive que o profeta ressalta. Primeiro, água. Os rios que cercam Nínive, juntamente com seus poços, sempre deram aos habitantes da cidade uma cômoda proteção. Capítulo 1, verso 2. Isto
intimava os seus inimigos. Porém, Deus, que governa a natureza, usaria esses elementos para fazer justiça. Salmo 144, o verso 5 a 6. Inundando com incêndios a cidade de Nínive e arrebentando seus muros. Capítulo 2, verso 6. Agora vamos à segunda coisa que fala. O fogo com o qual ele tinha exterminado várias nações, é o segundo elemento usado para o castigo divino. 3:15. O fogo é usado na Bíblia como símbolo de purificação. Jeremias 9:7. Desse modo, Deus estava purificando a terra daquilo que a contamina, ou seja, as idolatrias e as feitiçarias da Síria. Capítulo 3, verso 4. Terceira e última coisa, a espada. Esse julgamento representa o poder humano de subjugar o seu semelhante. Jeremias 46:16. Representa o poder humano, amados, de subjugar o seu semelhante. Pela força brutal, Jeremias 9:23. Foi através da brutalidade e da matança que o império ímpio da Síria chegou ao poder. Olha só, hein? Isaías 10:12. Deus usaria a espada para extirpar da terra a maldade terrível dos assírios, que ultrapassou os limites, como um médico que extrai um tumor maligno. Deus, então, elimina o mal que afligiu seu povo. Sofonias 2:13. Amados, vamos à conclusão sobre esse livro de Naum, enfatizando o juízo sobre a nação ímpia da Síria. A mensagem profética de Naum, amados, se encerra com uma destruição ímpia de Nínive. Termina com uma triste notícia de que o povo está disperso sobre os cômodos outeiros, sem ninguém que o ampare. Esse é o terrível quadro de Israel no tempo do Senhor Jesus, dispersos como ovelhas que não tem pastor. Mateus 9:36. O misericórdia Salvador, o Senhor Jesus, anseia por nos unir a si mediante a sua obra consumada na cruz, a fim de que haja um só rebanho e um só pastor. Quando Naum anunciou a palavra contra Nínive, já faziam 150 anos que Deus havia dispensado a sua misericórdia à grande, poderosa e perversa cidade. No tempo de Jonas, os tinham compadecido dos ninivitas, poupando a iminência da destruição. Infelizmente, o tempo passou e eles vieram se esquecer do perdão divino, voltando a pecar contra Deus. Por causa disso, o profeta não proclama a ruína inevitável na cidade. Agora, o juízo divino, amados, é inevitável. Assim como o juízo divino puniu a capital da perversa Assíria, assim também acontecerá no dia da ira de Deus, quando ele punirá todos os indivíduos e nações que, rejeitando a sua misericórdia e graça, perseveraram na prática do mal. Nesse dia, todos prestarão contas diante dele no juízo final. É o que adverte o próprio Senhor através de seus profetas. Contudo, a porta da graça está aberta agora, oferecendo gratuitamente todas as nações ampla oportunidade de arrependimento e salvação através de Jesus. Então, amados, a profecia foi fiel e cumpriu fielmente.
a profecia contra Nínive cumpriu-se cabalmente no ano 612 a.C. A Síria foi completamente derrotada. Então, ultrapassou os limites e aí, naturalmente, houve a justa retribuição, amados, de Deus por sua iniquidade, porque não se arrependeu essa nação. Amados, ao apresentar-se o juízo divino que abateria sobre Nínive, passou a ser considerado um complemento de Jonas. O profeta Jonas, no século antecedente, havia repreendido a impenitente capital da Síria por causa de seus muitos grosseiros pecados. Então Jonas foi enviado a Nínive antes de Naum. Naum profetizou, mas o enviado foi Jonas, certo? A cidade, como se recorda, mostrava-se inicialmente arrependida. Com o passar do tempo, porém, voltou à prática dos seus velhos pecados. E agora Naum afirma que ela não terá outra oportunidade. Sua decisão já estava decretada pelo próprio Senhor. Escavações, amados, extensas e importantes descobertas da arqueologia foram realizadas nos últimos anos sobre as ruínas de Nínive. O arqueólogo Bota começou os seus trabalhos em 1842, Layard em 1845, Hassan 1852, Loftus em 1854. Resultado das ruínas sobre Nínive, suas ruínas, investigações foram feitas. O caráter e a variedade de seus mármores, esculturas e inscrições têm confundido os zombadores da Sagrada Escritura, proporcionando encantos aos arqueólogos, colecionadores da antiguidade, surpreendendo o mundo. Então, a profecia se cumpriu, tanto que foram feitas escavações a partir do ano de 1842, 1845, 1852, 1854. Então, o que sobrou dessa cidade foram ruínas que os próprios arqueólogos foram testemunhas ao realizarem as suas pesquisas na área da arqueologia. Portanto, não há como duvidar da profecia de Naum. Se alguém diz, não, essa cidade não foi destruída e derrotada, mas foi, porque também os próprios arqueólogos foram testemunhas ao escavarem essa região que estava a cidade de Nínive, somente sobrou ruínas.